Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura que se inicia agora um novo ciclo de leituras. Agora a gente vai ouvir falar muito sobre Moisés, o faraó, a libertação do Egito. E até gasto um pouquinho de tempo para falar um pouco disso, que é importante a gente saber a dinâmica das leituras aqui da Palavra de Deus que a gente vai escutando dia a dia na Santa Missa. Os evangelhos, no tempo comum, sempre é assim, a gente vai escutando, passa pelos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sendo que a gente começa por Marcos, lê ele todinho, vai passando ali, né, as partes ali, depois passa para Mateus, é o que a gente está escutando agora, e termina-se com Lucas. João e outros trechos do Evangelho a gente escuta em outros tempos, mas no tempo comum sempre é assim. E as primeiras leituras da Santa Missa, nós, durante a semana, nós vamos acompanhando sempre ali alguns livros. Então, sábado, se você for lá dar uma olhada, você vai ver que terminou o livro do Gênesis, com a morte de José. Então, termina um ciclo ali no sábado, e normalmente ali na segunda-feira começa um novo ciclo, ou continua aquele livro por algumas semanas, e depois termina geralmente ali no sábado, depois na segunda-feira começa. É o que aconteceu hoje. Então, a gente está no capítulo 1 do livro do Êxodo, e diz, naqueles dias surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José. Aí vai começando a história. No Gênesis a gente começa com o tema da criação e também as verdades bíblicas sobre a criação do universo, o pecado, o anúncio, assim, longínquo, mas um anúncio já de uma salvação que vai vir da descendência da mulher. Deus criou o homem e a mulher. No início do Gênesis nós estamos então começando agora a não ver tanto o Deus criador, mas o Deus libertador. O Deus que vai libertar o povo do Egito. Então, falei do Evangelho e da primeira leitura. Olha o Salmo, que a gente chama de Salmo responsorial. Ele, de fato, é uma resposta àquilo que se leu na leitura. A gente vê dizendo que o faraó e o povo do Egito começam a oprimir
quanto mais oprime, mais cresce, mas eles começam a colocar o povo na servidão com trabalhos forçados. Aí o Salmo vem responder, dizer: o nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que diga Israel nesse momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, está vendo? Com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Mas o Evangelho continua nessa direção, porque Jesus ele está também encerrando as suas instruções aos apóstolos, que ele chamou os 12, escolheu e começou a dar recomendações: olha, não leve cajado, não leve 2 túnicas, façam isso, vocês vão ser levados aos tribunais. E Jesus diz hoje aqui no Evangelho, olha, para nós, a gente vê aqui o Egito e a opressão. No Evangelho, Jesus diz: vocês não pensam que eu vim trazer a paz, não, mas a espada. O fogo de sua palavra e do seu Espírito que Ele traz à terra vai gerar, sim, um incômodo, vai gerar, sim, também uma pressão das trevas querendo apagar a luz. Foi assim com o mestre, como ele disse: se chamaram o mestre de Beelzebul, se chamaram ao dono da casa de chefe dos demônios, o que é que não vão dizer dos seus familiares? Mas Jesus está dizendo: olha, vão lá, anunciem o Evangelho. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem não quiser perder, quem quiser ganhar a sua vida, realmente vai perdê-la. E o que aconteceu com os apóstolos? A perseguição, o martírio, diante de um poder oposto à força de Deus. Claro que nunca consegue conter a força de Deus, mas isso foi acontecendo com a igreja ao longo da história. A mesma história do povo do Egito querendo oprimir o povo de Israel, foi acontecendo também com a igreja ao longo dos séculos. Mas a mesma coisa que também aconteceu, de que quanto mais se oprimia, mais se crescia o povo de Deus. Porque aquilo que Gamaliel vai dizer lá: olha, se for de Deus, ninguém pode resistir. Então, com a história da igreja, mas também conosco hoje, no dia de hoje, que também nós cristãos sofremos sim uma pressão para não anunciar o Evangelho, para ficarmos amordaçados, para não crescermos. Há uma pressão. Mas como essa obra é de Deus, como a igreja tem a assistência do Espírito e o próprio Cristo, que é a cabeça dessa igreja, comandando e seguindo e conduzindo-a, melhor dizendo, também nunca, de fato, as portas do inferno vão prevalecer. E acontece sempre esse mesmo movimento de pressão, mas de crescimento. Se não vemos o crescimento agora em número, mas ao menos em qualidade. Sempre foi assim. Quando parecia que a igreja às vezes ia ser assim, realmente ia ser desbaratada, surgiam personalidades. Às vezes o número reduzia, mas surgiam homens de Deus, santos, que despontavam e depois, à custa de muito sacrifício, ia de novo arrebanhando o povo. É mais ou menos o que aconteceu com o profeta Elias, que Jezabel e Acabe mataram os profetas de Deus, só restou Elias e 450 profetas dos ídolos de Baal. Chama para o Monte Carmelo e lá um profeta de Deus consegue destruir, desmantelar todo aquele reino que estava, toda aquela astúcia que estava querendo reduzir o povo de Deus à idolatria. E é assim, meus irmãos, é assim a caminhada da igreja até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer,
que esse é um movimento aqui, que acontece muito exterior, mas tem um movimento também interior. Porque o Egito, o faraó, recordam a escravidão do pecado. Recordam a escravidão protagonizada pelo demônio nas nossas vidas. E que a libertação do Egito, a libertação do faraó, é a libertação que nós recebemos pela palavra de Deus, pelo batismo, que liberta as nossas almas do pecado. E essa foi a primeira libertação e a maior libertação que nosso Senhor veio fazer. Nos libertar dos nossos pecados, da opressão dos pecados, que é muito pior do que a opressão exterior. Porque como Jesus disse, vocês tenham medo, não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas de quem pode fazer perecer a alma. Então, antes de uma libertação exterior, é importante que tenhamos e lutemos com todas as forças para atravessar o mar vermelho dos nossos pecados. Porque assim, tendo homens e mulheres de Deus, santos, e se santificando, é que consequentemente a outra libertação vai acontecendo. Então, às vezes no silêncio e no interior de nossa vida, deve ir acontecendo essa luta. Porque o que adiantaria ganhar o mundo inteiro, ter uma suposta liberdade, se nós formos escravos do pecado? Se estivermos de joelho diante do mundo, acolhendo e vivendo o que ele nos apresenta. Então temos uma responsabilidade pessoal que depois transporta-se para uma responsabilidade comunitária. Jesus começou como uma semente que foi plantada, Ele, a semente de Deus, que vai realmente arrebentando, crescendo, e foi trazendo outras sementes, os apóstolos, os 72, os demais, o povo de Israel, a Europa, o mundo inteiro. Que a palavra de Deus chegue também aos nossos corações, realizando essa libertação, para que depois nada e nem ninguém, nenhum poder temporal queira se opor ao poder de Deus, porque nunca resistirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.